Vamos agora falando da nutrição das bactérias. Então, as bactérias elas podem ser tanto heterótrofas, como também bactérias autótrofas. Não esqueçam que heterótrofo é aquele que não produz o seu alimento. Então, o seu alimento é feito por ingestão. Então, nós temos aí três situações importantes dentro de heterótrofos. Nós temos, por exemplo, as bactérias saprófitas, não é verdade? Aquelas bactérias decompositoras, não é verdade? Extremamente importantes para a reciclagem dos elementos para o meio ambiente. Então, nós temos as saprófitas, as bactérias decompositoras, nós não podemos esquecer de bactérias parasitas, não é verdade? Aquelas que causam doenças, mas nem toda bactéria causa doença, diferente de vírus. Vírus são obrigatoriamente parasitas causadores de doença. Mas nós temos bactérias mutualísticas, bactérias que trazem, inclusive, benefícios para um outro ser. Vamos citar um exemplo? Olha só, no boi, né? Dentro do boi existem bactérias no seu tubo digestório que conseguem digerir a celulose justamente com a intenção de dar energia para o boi, tá ok? Então vejam que o boi e a bactéria existe essa relação obrigatória que é relação de mutualismo, onde ambos serão indivíduos beneficiados. Mas não esquecer que mutualismo, gente, é uma relação obrigatória. Nós temos também bactérias autótrofas. Nós temos três gêneros de bactérias que realizam o processo de fotossíntese. Nós não podemos esquecer também de bactérias que realizam o processo de quimiossíntese, processo esse que você vai conhecer muito bem com outro professor de biologia, o professor Walter. Ele vai mostrar para vocês o processo de fotossíntese, né, e vai trabalhar também para vocês o processo de fermentação. Porque você não pode esquecer que as bactérias que são parasitas, elas não realizam respiração celular, e sim elas vão realizar o processo de fermentação. Vamos agora no processo de respiração bacteriana. As bactérias elas podem ser tanto bactérias aeróbicas, isto é, vivem em presença com oxigênio, respirando, realizando o processo de respiração celular. Não esquecer que bactéria não tem mitocôndria, né, para realizar o processo da respiração celular, mas tem uma estrutura análoga à mitocôndria, estrutura essa que nós chamamos de mesossomos. Cuidado com isso na sua prova. Falou em mesossomo, é uma estrutura análoga, isto é, de mesma função das mitocôndrias. Então, as bactérias aeróbicas, elas utilizam justamente os mesossomos com a intenção de realizar a sua produção de energia. Mas nós também temos as bactérias anaeróbicas, que podem ser anaeróbicas obrigatórias, isto é, vivem somente sem oxigênio, realizando um processo de fermentação, são justamente as bactérias parasitas. E existe também aquelas bactérias facultativas, isto é, anaeróbica facultativa. Ela pode transitar naqueles dois meios, mas o que ela gosta mesmo é de um meio anaeróbico, um meio sem oxigênio, realizando um processo de fermentação. Quanto à forma, as bactérias podem ser bacilos, vibriões, espirilos ou cocos. As bactérias do tipo cocos podem se agrupar e formar colônias. Grupos de 2 cocos formam o diplococo. Enfileirados, formam um streptococo. E em cachos, formam um estafilococo. Por serem os seres vivos mais primitivos da Terra, eles também são os que estão em maior número. Por exemplo, em 1 grama de solo fértil pode haver 2,5 bilhões de bactérias, 400 mil fungos, 50 mil algas e 30 mil protozoários. Vamos agora na classificação das bactérias. Olha só, existem vários fatores aí, né? A gente pode classificar quanto à forma, mas nós vamos classificar as bactérias em relação ao seu crescimento, não é verdade? A sua multiplicação pela divisão binária ou cisparidade, como nós já vimos aí muito bem, né? Consequência de quê? A temperatura, o fator importante para o crescimento bacteriano, as enzimas funcionando muito bem na sua temperatura ótima. Então existem bactérias, como a gente pode perceber aqui, ó, bactérias
bactérias de geladeira, mais ou menos de 0 a 4 graus, como nós estamos percebendo aqui, e você percebe muito bem que nessa temperatura muito fria, muito baixa, nós temos um crescimento bacteriano. Mas cuidado, essas bactérias aqui, que você percebe essa linha de gráfico crescendo em temperaturas baixas, mais ou menos de 0 a 4, não é verdade? Nós chamamos de bactérias psicrófilas. Cuidado com isso. Falou para você na sua prova, bactérias psicrófilas são justamente as bactérias de temperaturas baixas, temperatura de geladeira, tá ok? Cuidado aí. Agora, nós temos aqui também bactérias que conseguem se reproduzir, aumentar, se multiplicar por divisão binária ou cisparidade em temperatura ambiente, não é verdade? Uma temperatura mais ou menos aí de 37 graus, né? 35, por aí assim. Então você percebe que na temperatura ambiental aqui, ó, a temperatura de 37, a temperatura do nosso corpo, nós temos essas bactérias que são bactérias mesófilas. Muito boa pergunta na sua prova. Bactérias que vivem no nosso tubo digestório, elas são classificadas como bactérias mesófilas. Tá ok? Agora, existem bactérias que gostam de temperaturas altas para se multiplicarem. Vamos ver isso aqui, ó. Temperatura aqui alta, em torno aí de 80 graus, a gente está percebendo ela se multiplicando nessa temperatura, né? Bactérias ali de vulcões e tudo mais. Chamamos de bactérias de termófilas. Então, termófilas são essas bactérias que crescem bastante na sua temperatura específica para crescimento, que é uma temperatura alta. Agora, não esquecer que tem bactérias que se reproduzem, se multiplicam em temperatura muito mais alta do que isso. Temperaturas, por exemplo, de 100 graus. Olha só lá o ponto de ebulição da água, cuidado com isso, existem bactérias que conseguem resistir a essa temperatura. Vejam só aqui, lá em 100 graus nós teremos aí as bactérias que nós classificamos como termófilas. Então não esqueçam que as bactérias também elas podem ser classificadas, gente, de acordo com a sua temperatura ótima para crescimento. Nós temos as psicrófilas, que são de geladeira, não é verdade? De temperaturas frias, tá certo? E temos também as bactérias de meio ambiente, então essas bactérias mesófilas, aquelas bactérias de temperaturas altas, em torno mais ou menos de 80 graus, que são as bactérias termófilas, e acima de 80 graus, 100 graus, o ponto de ebulição da água, nós temos aí, por exemplo, as termófilas extremas, ok? Olha só, uma outra classificação de bactérias conta agora o pH. O pH ótimo para crescimento bacteriano, sendo fator importante para ocorrer multiplicação das células, né, bacterianas por divisão binária ou cisparidade. Agora é o fator do pH. É o potencial hidrogiônico que vai variar, não é verdade? De 0 a 14. Então nós temos aqui, por exemplo, dá uma olhada aqui em bactérias. Existem bactérias que têm crescimento, por exemplo, pH 0, 0,1, pH 1. Ó, são as bactérias acidófilas extremas, tá ok? Que vivem em pH muito ácido, como você está percebendo muito aí. Agora, nós temos as bactérias que vivem em um pH, né, um pH 2.0, um pH 3, aquela bactéria que nós temos aqui no estômago, que é um pH 2.0, o ácido clorídrico que existe aqui. Essas bactérias nós as chamamos, classificamos apenas como bactérias acidófilas, tá ok? Mas olha só, existem bactérias que conseguem crescer no pH neutro. Olha só no pH 7 aqui, olha o crescimento no pH 7 aqui dessa bactéria. Nós chamamos de bactérias neutrófilas, tá ok? São bactérias que vivem, né, crescendo, se reproduzindo num pH neutro, que é um pH 7. Agora, nós temos bactérias que conseguem se reproduzir, como você percebe, acima de 7, né? Nós estamos percebendo aqui essas bactérias que nós caracterizamos como bactérias alcalinófilas, tá ok? Então, no pH ali de 10, mais ou menos, não é verdade? Elas têm o seu crescimento, nós classificamos como bactérias alcalinófilas. Agora, existem aquelas bactérias que também conseguem se multiplicar por divisão binária ou cisparidade em um pH de 13, um pH de 12, essas nós chamamos de quê? De justamente bactérias alcalinófilas extremas. Para a identificação do agente bacteriano, precisamos desenvolver em laboratório uma cultura. Esse processo permite conseguir um elevado número de micro-organismos e assim estudar aspectos como a capacidade de crescer em meio seletivo e o formato das colônias. Através da cultura em meios sólidos, pode-se também quantificar a presença bacteriana no material analisado, obter colônias para a realização de testes de identificação, bem como obter inóculo para suspensão para a realização de antibiograma.